Fala moçada, tudo bem? Vamos resolver aqui alguns exercícios envolvendo calor sensível, né? Trabalhar com a questão da equação fundamental da calorimetria e aplicar o que a gente já viu aí nas aulas anteriores, tá? Então vamos lá. Os gráficos a seguir mostram a curva da temperatura em função da quantidade de calor fornecida para o aquecimento do ferro e do alumínio, para duas amostras de cada. No gráfico 1, temos o resultado de duas amostras, uma de ferro e outra de alumínio, cada uma de 100 gramas. No gráfico 2, temos também resultado de duas amostras, uma de ferro e outra de alumínio, mais de 50 gramas cada uma. Com base nos gráficos, complete na tabela a seguir os valores da capacidade térmica e do calor específico. Tá? Então, a única diferença em termos do material, do gráfico 1 para o gráfico 2, é que nós temos aí a mudança da quantidade de massa. Tá? Um trabalha com 100 gramas e o outro trabalha com 50 gramas, certo? Então vamos separar aqui. Vamos começar aqui pelo gráfico 1, né? Onde a gente tem ali, ó, 220 quilocaloria como quantidade de energia final fornecida tanto para o ferro como para o alumínio, certo? Se nós pegarmos o ferro, ó, a temperatura dele foi para 40 graus. O ferro tinha, tanto o ferro como o alumínio tinha temperatura inicial de 20 graus. Tá? A temperatura final do ferro foi para 40, correto? Olha aqui, 220 calorias para o alumínio também, certo? E a temperatura final do alumínio é 30 graus Celsius. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Lembrando, né, a temperatura inicial é dos dois, tanto para o alumínio quanto para o ferro, tá? Então veja bem, um dos itens que ele pede é capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é uma relação entre quantidade de energia e variação de temperatura. Tá? Ela pode ser trabalhada também como C igual a M vezes C, massa vezes calor específico. E o calor específico, que é outro valor pedido, né? Ele vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. Então, para cada um dos itens aqui, a gente vai calcular a capacidade térmica, pegando pelo gráfico a quantidade de energia fornecida, e no gráfico também a gente tem a variação de temperatura, tanto para o alumínio quanto para o ferro. Depois que calcula a capacidade térmica, aí a gente vem aqui nessa outra equação, onde o calor específico é igual à capacidade térmica dividido pela massa. Certo, gente? Tudo bem até aí? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui, então, para o ferro, massa de 100 gramas, né? O que nós vamos ter aqui? A capacidade térmica dele vai ser igual ao quê? A quantidade de energia dividido pela variação de temperatura. A quantidade de energia que ele recebeu foi 220 calorias. E a variação de temperatura dele, ela foi de 20 para 40. Então são 20 graus Celsius a variação. Então nós vamos ter aqui uma capacidade térmica que vai ser 11 calorias por grau Celsius. 11 calorias por grau Celsius. Tudo bem? Então tá lá, já preenchemos a tabela. Agora a gente vai calcular o quê? O calor específico, né? O calor específico é capacidade térmica dividido pela massa. Então vai ser 11 dividido por 100, que vai dar 0,11 calorias por grama grau Celsius. Essa é, então, o calor específico do ferro. E a gente não pode esquecer que capacidade térmica está relacionado com o corpo. Então a capacidade térmica pode variar em função da sua massa. O calor específico não. O calor específico é da substância, tá? Então, seguindo. Então, vamos lá agora. Do alumínio, né? Então, recebeu também 220 calorias e a temperatura dele foi de 20 para 30, que são 10 graus Celsius. Então, nós temos aqui que a capacidade térmica do alumínio vai ser 22 calorias por
graus Celsius. Tá? E o seu calor específico? 22 dividido por 100, que a massa também é 100. Então nós vamos ter aí 0,22 calorias por grama graus Celsius. Essa aí é o calor específico do alumínio. Agora a gente vai para o gráfico 2. O gráfico 2, ele mantém o fornecimento de energia em 220 calorias, tá? Tanto para o ferro quanto para o alumínio. E a temperatura inicial do ferro e do alumínio também é a mesma, 20 graus Celsius, certo? Então lá. A final para o ferro é 60. E a final para o alumínio, a gente vai ver no gráfico ali que são 40, tá? Então vamos lá. Calculando capacidade térmica do ferro pelo gráfico 2 agora. Gráfico 2, a quantidade de energia é 220 e a variação de temperatura vai de 20 para 60, que é 40, né? Então vai dar 5,5 caloria por grau Celsius. E a capacidade térmica dele o calor específico dele é a capacidade térmica dividido pela massa. Aqui no caso agora a massa é de 50 gramas, né? Então vai dar 0,11 calorias por grama grau Celsius, mesmo valor do calor específico da primeira amostra. E não poderia ser diferente, porque a capacidade térmica do corpo pode variar, mas o calor específico não, porque é da substância. Tudo bem até aí? Então vamos lá. O alumínio agora, ele vai para a temperatura final é 40 graus Celsius, certo? Então a gente vai calcular aí a capacidade térmica dele, vai ser a quantidade de energia, 220, dividido por temperatura, variação de temperatura, que é 20. Então nós vamos ter aqui 11 calorias por grau Celsius. Esse é pro alumínio. Tudo bem até aí, gente? Então vamos lá, seguindo. O que nós temos agora? Isso aí é capacidade térmica, né? Isso é capacidade térmica. Vamos para o calor específico do alumínio agora. Capacidade térmica é 11. Nós vamos calcular agora o calor específico, que é a capacidade térmica dividido pela massa. Então é 11 dividido por 50, certo? Que vai dar 0,22, que é exatamente o que tinha dado anteriormente aqui. Tudo bem, gente? Então, tem que ficar bem claro, hein? Ó. Calor específico é da substância, não muda. Capacidade térmica pode mudar, sim, se mudar a massa. No sistema usual da calorimetria, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E o da areia, da praia, é 0,2 calorias por grama grau Celsius, certo? Qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 kg de água a 50 graus Celsius? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a massa de 1 kg e a variação de temperatura de 50 graus, né? A variação de 50 graus. Então vamos transformar essa massa de quilograma para grama, a gente vai multiplicar por 1000, então é 1 kg, então nós vamos ter 1000 gramas, certo? Vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, onde Q é igual a M vezes C vezes Δθ. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa é 1000, o calor específico da água é 1 e a variação de temperatura é 50. Então, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 kg de água de 50 graus Celsius, né, fazer variar em 50 graus Celsius, vai ser igual a 50.000 calorias. Tá? Letra B agora. O que fala na letra B? Se a quantidade de calor calculada no item anterior, 50.000 calorias, for fornecida a 1 kg de areia, qual a variação da temperatura que seria observada? Será que a areia vai aquecer mais ou vai aquecer menos, gente? Já falamos sobre isso, né? Então eu vou pegar aqui massa de 1 kg, né, de areia e qual vai ser a variação de temperatura. Vamos pegar a mesma equação, né?
Q é igual a mc delta θ. A quantidade de calor é 50.000, então a gente vai substituir aí esses 50.000, né? Transformando a massa da areia em gramas, né? Tem que ser em gramas. Então nós vamos ter o quê? 50.000 de quantidade de calor, massa 1.000, calor específico da areia 0,20, vezes a variação de temperatura. Então 1.000 vezes 0,20 vai dar 200, né? 50.000 é igual a 200 vezes a variação de temperatura. 50.000 vai ser dividido por 200. Então a variação de temperatura ela vai ser igual a 250 graus Celsius, né? Quanto menor o calor específico recebendo a mesma quantidade de energia, maior é a variação de temperatura. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Então agora, na letra C, né? Na letra C é qual é o equivalente em água para essa massa de areia? Então, o equivalente em água a gente pode indicar como a letra E, né? Ou simplesmente colocar a massa de água, né? Equivalente, né? Ela é igual à capacidade térmica do corpo. Toda vez que o exercício pedir o equivalente em água de determinado corpo, é só você pegar a capacidade térmica dele. Tudo bem? Nós estamos falando de areia, né? Então a massa de água, equivalente em água, vai ser igual a M vezes C. Massa vezes calor específico. Então, nós temos aqui, o equivalente em água vai ser 1.000, que é a massa, né? 1.000 gramas, e a capacidade, e o calor específico é 0,20. Então, 1.000 vezes 0,20 vai nos dar quanto? 200 gramas. Então, esse 200 gramas é o equivalente em água. Certo, gente? Então, o equivalente em água ele vai ser sempre igual à capacidade térmica do corpo. Equivalente em água é sempre igual à capacidade térmica do corpo. Não pode esquecer isso aí, hein? Em um estudo sobre fenômenos térmicos, foram avaliados 4 objetos distintos, cujos valores de massa m, de quantidade de calor Q e de variação de temperatura Δθ estão apresentados na tabela abaixo. Tá? Com base nesses dados, o objeto com o maior calor específico está identificado pelo seguinte número. Então ele quer saber qual daqui tem o maior calor específico. Então a gente vai calcular o calor específico, né? A gente sabe que a quantidade de calor é igual a mc Δθ, esse C aí é o calor específico. Então vamos passar massa e variação de temperatura dividindo a quantidade de calor, e aí a gente tem o calor específico. Então vamos calcular o calor específico 1. Então olhando na tabela, calor específico 1 tem uma quantidade de calor de 100, uma massa de 20 e uma variação de temperatura de 10. Então tá aí. Isso vai dar 0,5 calorias por grama grau Celsius. Tudo bem? Aí a gente vai agora para o segundo calor específico. O segundo calor específico, o segundo objeto, né? Ele recebe 120 calorias, a massa dele é 30 gramas, ele tem uma variação de 20 graus Celsius. Então vamos substituir, isso vai dar 120 dividido por 600, 120 por 600 dá 0,2 calorias por grama grau Celsius. Por enquanto o 1 é o maior, né? Vamos para o 3 agora, né? O 3 vai receber 150 calorias por uma massa de 60 gramas e vai ter uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Então 150 sobre 60 vezes 10 dá 600, 150 por 600 vai dar 0,25 calorias por grama grau Celsius. Por enquanto, o primeiro é o maior calor específico, hein? Vamos para o quarto agora. O quarto, ele recebe 180 calorias, tem uma massa de 40 gramas e a variação de temperatura é de 15. Então, 180 sobre 40 vezes 15
180 dividido por 600, isso vai dar 0,3. Então, nós temos aí que o calor específico 1 é maior que o 4, que é maior que o 3, que é maior que o 2. Então, a resposta aí é a letra A. A letra A apresenta o maior calor específico. Um corpo absorve calor de uma fonte a uma taxa constante de 30 calorias por minuto. E sua temperatura, T, muda em função do tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Então, esse gráfico fornece temperatura na escala Celsius e taxa, aqui é tempo em minutos, tá? Bom, legal. Essa taxa de constante de 30 calorias por minuto está relacionada com a potência dele, tá? Quantidade de caloria, quantidade de energia na unidade de tempo, tá ok? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos 30 minutos, que é o tempo máximo, né? Tempo de exposição, tempo que ele fica fornecendo. A temperatura inicial era 20 graus Celsius e no final vai para 50 graus Celsius, tá? No final vai para 50 graus Celsius. Tudo bem? A capacidade térmica em calorias por grau Celsius desse corpo no intervalo descrito pelo gráfico é igual a... Ele quer a capacidade térmica, então a gente pode pegar a quantidade de energia igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, tá? Ou fazer uma regrinha de 3 para descobrir a energia total primeiro, para depois calcular isso aí. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, 30 calorias em 1 minuto. Então, a quantidade de calor total está relacionada a 30 minutos. Então, ele vai fornecer aí 900 calorias. Essa é a quantidade total, tá? Então, a gente pode colocar aí isso como a energia total recebida, né? E aí nós vamos ter aqui que esse cálculo eu poderia ter feito dessa forma, ó. Pegar a fórmula do fluxo, que a gente já viu, quantidade de calor na unidade de tempo, quantidade de calor 30, o fluxo é 30 por minuto, né? Desculpa. Fluxo é igual a quantidade de calor sobre o tempo. O fluxo é 30 por minuto, durante 30 minutos, então o que vai acontecer? 30 vai multiplicar o 30, quantidade de calor 900, da mesma forma que a gente achou aí no item anterior, tá? Então são duas formas aí simples de calcular isso aí. Tudo bem? Então o que ele quer que a gente calcule aí então? Ele quer que a gente calcule a capacidade térmica, tá? Capacidade térmica, então quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. 900 é a quantidade de calor, a variação de temperatura vai de 20 para 50, então são 30, né? De 20 para 50 são 30. Então nós temos aí que a capacidade térmica vai ser 900 dividido por 30, capacidade térmica igual a 30 calorias por grau Celsius. Então a alternativa aí é a alternativa D de dado.